De volta com o nosso Ver Mais e olha só, teremos um papo muito bacana agora. A solidão, a necessidade de afeto e a busca por conexão têm sido muito exploradas por golpistas na internet. Os chamados golpes do amor estão se tornando cada vez mais comuns e fazem vítimas que muitas vezes nem percebem que estão sendo manipuladas emocionalmente. Pessoas em momentos de vulnerabilidade, carência emocional ou fragilidade psicológica acabam mais suscetíveis a esse tipo de armadilha. Para entender como a carência emocional pode nos afetar e nos deixar mais expostos a golpes virtuais, a gente conversa agora com a psicóloga Juliana do Nascimento. Ju, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente conversar sobre esse assunto tão necessário, né? Como que a gente pode identificar, né, para a gente começar a falar desse assunto, a carência emocional? Como é que ela se manifesta, né? E se ela é fácil de a gente identificar no nosso dia a dia? Então, primeiramente, a gente precisa se conhecer. Então, os golpistas, eles fazem muitas tentativas. Todos nós já recebemos mensagens, informações. E por que alguém cai num golpe e outras pessoas não? Pela questão emocional. Então, são janelas emocionais. Todos nós temos um grau de vulnerabilidade. E em momentos que nós estamos internamente frágeis, o golpista encontra essa janela. Então, após muitos testes, né, a gente fala como ele encontrou. Os golpistas ligam para muita gente e tem alguém que cai. Mas quem cai? Quem está com essa janela emocional? Então, momentos como saída de filhos de casa, términos de relacionamento, perdas de companheiro, dificuldades financeiras, porque aí é nesta vulnerabilidade que o golpista encontra a janela. Então, eles testam com muitas pessoas, mas quando eles encontrarem a pessoa certa, essa pessoa ela vai cair. Então, é importante, Fábio, a gente entender que quem cai em golpes não é falta de inteligência, mas sim as suas emoções estão gerenciando as suas ações. Mas e não é falta de inteligência, porque tem também um fator emocional da hora. Claro. Você falando agora, eu já me lembrei que quando eu morava em outra cidade, eu tinha acabado de deixar minha filha na ginástica, na aulinha dela, e alguém me liga com esse tipo de golpe, que eu tava com ela, eu tinha acabado e eu me entrei num desespero. Eu acho que a minha consciência sabia que não tinha acontecido nada, mas o meu desespero na hora foi voltar para a academia. Porque a tua emoção, ela conseguiu te levar de volta para a academia. Mas eu estava acreditando já naquilo ali, né? Então, é mais ou menos isso também. Pega esse outro lado emocional e aí se tá com essa outra intensidade que você citou agora de algum momento difícil da vida, acaba piorando, né? O que nós temos que compreender? As decisões, elas passam por uma razão e por emoções. Então, se eu estou bem emocionalmente, se eu estou tranquila com as minhas relações, as decisões passam a ser racionais. Qual que é o nosso desafio como ser humano? Nós estamos passando, a gente sabe que o estresse, a ansiedade, o medo, né, as próprias situações de incertezas na vida, no mundo, elas geram pressão e ansiedade e estresse. Logo, nós podemos cair, nós podemos tomar decisões emocionais. Então, a gente vê tantas informações, às vezes, negativas, e alguém liga que seu filho foi sequestrado, não dá tempo de você racionalizar. Se entrou na janela das emoções, você vai tomar decisões. E o golpe, ele bate em algumas coisas importantes. No nosso medo, na nossa necessidade de urgência, por exemplo, eu preciso, né, o golpe da loteria, por exemplo, eu preciso de dinheiro e aparece um dinheiro, um cartão premiado, então isso é um golpe de urgência, né, que a pessoa precisa tomar decisões, transferir dinheiro. O golpe do afeto, né, que são golpes comuns que estão acontecendo, onde homens ou mulheres tiram dinheiro, pedem dinheiro para manter um falso relacionamento. Nós temos de promessas de soluções, né, por exemplo, você tem uma ação, se você depositar X mil, você vai ganhar o valor da sua ação. Então, nós temos que nos preparar para nos cuidarmos e nos conhecermos, porque os golpistas, eles são muito preparados. Eles fazem isso o dia todo. E como que a gente pode se preparar? A gente tem que se preparar primeiro, Fábio, conversando com as pessoas que a gente ama. Nós precisamos ter pessoas da família que, em surgindo alguma situação, que você tenha para quem ligar. Então, quando nós falamos de idosos, isso é muito importante. Tenha para quem ligar. Nós devemos cuidar das nossas emoções. Então, não é porque eu sou psicóloga, mas eu digo para as pessoas, tenha um psicólogo para chamar de seu, né? Tenha um mentor, um terapeuta para chamar de seu, porque nós devemos, sim, nos conhecermos. E quando a gente se conhece, a gente sabe, opa, eu estou com as minhas emoções afetadas.
em momentos que a gente está com a emoção afetada, a gente não deve tomar decisões. Eu sempre digo, Fábio, muito feliz ou muito triste, não tome decisões. Se você estiver muito feliz, comprei um carro, estou muito feliz, né? Estou muito feliz. Você vai lá tomar uma decisão, né? Ou ganhei um aumento, aí vai e compra um carro. Tomou uma decisão muito feliz, chegou no final do mês, você continua com o mesmo dinheiro. Ou estou muito triste, quero acabar com tudo. Também não é o melhor momento. Então, o equilíbrio, a razão, ela está num centramento da gente, de entender a racionalidade. Tanto que a gente percebe que muitos golpes, nós, e aqui vem o problema da sociedade de julgar, dizer como ele caiu. Sim. Não, isso é um julgamento. Como que ele caiu? As emoções dessa pessoa, esse golpista conseguiu acessar dentro dela algum gatilho emocional que tirou ela da razão. Tirou da razão, Fábio, decisões emocionais geralmente vão gerar prejuízos. Juliana, no caso do golpe do amor, você falou dos idosos agora, né? Que no geral a gente tem que conversar com as pessoas. Os idosos, que a gente tem que ter mais atenção, talvez não venham conversar com a gente. Como que a gente pode ajudá-los, né? Se eles não vêm pedir ajuda, como que a gente pode observar e ajudá-los? Então, hoje a maior parte dos golpes estão nos celulares. Né? Então, os idosos, eles estão também nas redes sociais, nas mídias, no WhatsApp. Então, a gente tem que conversar, sentar com os idosos e conversar. Mãe, pai, como é que foi a sua semana? Pai, mãe, não abram os links, cuidado com... A gente precisa orientar. Por quê? Porque nós, seres humanos, medimos as pessoas pelos nossos comportamentos. Então, se você pegar minha mãe e meu pai, eles são pessoas super honestas. Eles nunca gerariam nenhum golpe. Isso aí então, diz tudo, se né? eu sou honesto, eu acredito que todos serão honestos comigo. Verdade. E a gente tem. Então, não vejo outra saída, Fábio, a não ser o diálogo em família e alguém olhar as questões dos idosos. Os idosos em determinada idade precisam compartilhar o saldo da sua conta, precisam conversar com a família, mas eles também têm que ter um grau de atenção. Cuidado para o golpista não ser o da sua família, né? Nossa, isso daí é pior ainda. Daí é um outro assunto, né? né? É um outro assunto. Julie, assim, alguns segundinhos e a inteligência artificial está piorando tudo, né? Porque até a gente tem que olhar várias vezes para ver se aquilo é verdade, né? Perfeito. A inteligência artificial, ela é uma facilidade que está nos ajudando muito, mas que exige da gente estar muito atento. Então, sobre a inteligência artificial, é importante que pais e filhos tenham códigos, tá? Códigos que eles virem todo mês esse código como se fosse uma senha. Então, eu vou pedir um dinheiro, vou pedir para alguém fazer um Pix. Usa um código. Tá. Então, criar códigos, criar sinais que a inteligência artificial não vai conseguir copiar, porque o seu rosto e a sua voz, ela vai. Pois é. Meu Deus, esse ano de eleição a gente vai ter que falar muito sobre isso. Juliana, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, tá? Fábio. Excelente semana, a gente sempre aprende um pouquinho.